Oi, gente, bem-vindos ao canal Livros, Cursos e Idiomas. Eu peguei esse livro aqui na biblioteca da minha cidade por esses dias, poemas do Mário Quintana. E aí eu já li e eu decidi escolher 10 poemas deste livro, os que eu considerasse os melhores. Só que assim, primeiro eu tinha escolhido 20, depois ter que arrancar 10, para ficar os 10 foi uma tarefa um pouquinho difícil, então com certeza eu tirei algum tão bom quanto. Essa edição, a primeira edição foi em julho de 83, a segunda foi em maio de 85. Deixa eu ver mais o que. Os melhores poemas de Mário Quintana, seleção e apresentação de Fausto Cunha. São Paulo Global, os melhores poemas, 4. Direção de Edla Van Pistin, Global Editora. Então é isso, eu vou entregar esse livro hoje. Então por isso que eu já vou... Aqui, ficha de biblioteca. Então por isso que eu já vou então fazer essa apresentação desse livro, desses poemas. O que acontece? Estava explicando até lá no meu canal de vlog. Mário Quintana, eu sempre pensei nele tipo as pessoas que leem, que ficam divulgando frases, compartilhando frases de Clarice Lispector e que nunca leram Clarice Lispector na vida. Sempre peguei uma ou outra frase do Mário Quintana, ai que legal, olha que incrível e tal, e afinal nunca tinha lido nada dele, então achei na biblioteca da minha cidade, falei assim, boa oportunidade para ler Mário Quintana. Então li esse livro de poemas, tem também um outro livro lá, depois eu devo pegar, talvez não hoje, mas pronto, já posso dizer que eu sou uma pessoa que já leu Mário Quintana. O autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final que restará um desenho de criança, corrigido por um louco. Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança, algum brinquedo novo à minha porta, mas veio um vento de desesperança soprando cinzas pela noite morta, e eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada afora após seguir, mas, ai, embora idade e senso eu aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente, sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia, de repente. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. E hoje dos meus cadáveres eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada, desta mão, avaramente adunca, ninguém há de arrancar-me a luz sagrada. Aves da noite, aves do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz do morto não se apaga nunca. Triste encanto. Triste encanto das tardes borralheiras que enchem de cinza o coração da gente. A tarde lembra um passarinho doente a pipilar os pingos das goteiras. A tarde pobre fica horas inteiras a espiar pelas vidraças tristemente o crepitar das brasas na lareira. Meu Deus, o frio que a pobrezinha sente.
Por que é que esses arcanjos neurastênicos só usam névoa em seus efeitos cênicos, nenhum azul para te distraíres? Ah, se eu pudesse, tardezinha pobre, eu pintava 300 arco-íris nesse tristonho céu que nos encobre. Este quarto de enfermo tão deserto de tudo, pois nem livros eu já leio, e a própria vida eu a deixei no meio, como um romance que ficasse aberto. Que me importa este quarto em que desperto, como se despertasse em quarto alheio? Eu olho ao céu imensamente perto, o céu que me descansa como um seio, pois só o céu é que está perto, sim, tão perto e tão amigo que parece um grande olhar azul pousado em mim. A morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. O dia seguinte é o do amor. Quando a luz estender a roupa nos telhados e for todo o horizonte um frêmito de palmas, e junto ao leito fundo de nossas duas almas chamarem nossos corpos nus entrelaçados, seremos na manhã duas máscaras calmas e felizes de grandes olhos claros e rasgados. Depois, volvendo ao sol, as nossas quatro palmas encheremos o céu de voos encantados. E as rosas da cidade ainda serão mais rosas, serão todos felizes sem saber porquê, até os cegos, os entrevadinhos e, vestidos contra o azul de tons vibrantes e violentos, nós improvisaremos danças espantosas sobre os telhados altos entre o fumo e os cataventos. Da arte pura. Dizem eles, os pintores, que o assunto não passa de uma falta de assunto. Tudo é apenas um jogo de cores e volumes. Mas eu, humanamente, continuo desconfiando que deve haver alguma diferença entre uma mulher nua e uma abóbora. Inscrição para uma lareira. A vida é um incêndio, nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Em meios aos toros que desabam, cantemos a canção das chamas. Cantemos a canção da vida na própria luz consumida. As mãos de meu pai. As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de manchas já de cor da terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virá dessa a chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizeste arder, fulgir com o milagre das tuas mãos, e é ainda a vida que transfigura as tuas mãos nodosas. Essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Bom, gente, o que eu achei da minha primeira leitura de Mário Quintana, lembrando que uma obra, muitas vezes é uma obra isolada, não quer dizer que o autor, que em todas as suas obras vai manter o mesmo estilo, ou o mesmo tom, ou a mesma temática. Eu sempre tomo uma obra, a princípio, como uma obra isolada. Não quer dizer que as outras sejam iguais ou parecidas, ou... sabe, é até interessante pro autor ele poder explorar várias nuances de si mesmo. E aí, tendo isto como uma obra isolada e levando em conta que é a primeira obra do Mário Quintana que eu leio, assim, completa, né? Primeiro livro, e é um livro que já foi... Os poemas já foram selecionados por outra pessoa. Qual é a minha surpresa enquanto leitora de que antes só via uma coisa ou outra do Mário Quintana por aí e acha, olha que legal, que interessante, que isso, que aquilo.
eu acho que em termos de expectativa, eu não estava esperando que fosse, pelo menos o meu grande apanhado desse livro de poemas, me veio muito que envelhecimento, solidão, que já foi, que não é mais, morte. Esses são os temas centrais, assim, que me veio desse livro de poema. Tem alguma ironia? Tem, mas eu esperava muito mais, talvez desse apanhado de coisas muito resumidas, né, que a gente acaba pegando na internet. Eu acho que eu esperava muito mais ironia do Mário Quintana, muito mais sarcasmo. Tem algum? Tem. Tem por exemplo, um poema ali que eu tinha a princípio até selecionado, e depois tirei da seleção, falando sobre a sala de espera lá no fundo do poço. Então, assim, tem algumas coisas, assim, tem nessa seleção. Teve esse livro, esse texto sobre a arte pura, né? Que ele fala, eu li para esse vídeo, né? Que ele humanamente continua desconfiando que deve haver alguma diferença entre uma mulher nua e uma abóbora. Então, assim, ok, tem lá a sua ironia, tem lá, né? Mas eu acho que eu estava esperando mais, talvez algo mais forte nisso. Eu acho que eu captei nesse livro mais a parte, né, dessa coisa da tristeza, do sentimento, da velhice, muito mais a solidão e a morte nesse livro. Mas eu gostei muito da escrita dele, como ver na hora da leitura em voz alta, tem coisas que eu, inclusive, li mais lento, outras coisas houve um ritmo bom ao ler, um pouquinho mais acelerado, tipo, as palavras se juntam, né? Você consegue manter o mesmo ritmo, mesmo quando você vai de uma frase para outra. Isso só grandes poetas conseguem essa construção, principalmente os poetas que estão habituados ao soneto, né? Que às vezes, mesmo quando não é um soneto, já está acostumado a esse ritmo da contagem, meio que da contagem de sílabas, de ter uma palavra aqui que ela vai harmonizar com a palavra abaixo. Às vezes eu acho que isso sai até de forma bem natural para um autor mais experiente. Mas é isso, gostei e quero continuar lendo Mário Quintana. Gostei bastante do livro. Essa foi apenas a minha primeira experiência. E aí nós ficamos por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Beijinho, tchau, tchau.